minha sócia sempre mexeu com o evento técnico-científico. Ela trabalhava na ANS, que é a Associação Médica do Espírito Santo, e eu trabalhava no jornalismo social, na Gazeta e antes na Rede TV, na TV Vitória. E ela, na oportunidade, há 3 anos atrás, ela se aposentou, e devido à ligação familiar que a gente tem e tal, a gente montou a Viso Eventos, que era uma empresa direcionada para congressos e eventos sociais. Foi daí que surgiu a Viso, que é eu, ela e um dos sócios, que é o Diogo, que está em campo. Sempre foi aqui nessa sede? Não, antes a gente trabalhava no home office mesmo, mas depois que a gente deu essa necessidade de estar montando um escritório. E que não deu nem tempo ainda de a gente arrumar o escritório. Uhum. Nós mudamos com um calendário nosso assim, lotado. Ganhamos algumas concorrências no Ministério Público e esse evento do Réveillon é enorme, não é um evento simplesmente um Réveillon. Você faz uma cesta e coloca lá, tem uma série de coisas. Uhum. Então a gente não teve nem tempo de arrumar ainda os escritórios. Você não tem as interesse com nada que pudesse? Não, nós temos um portfólio que eu posso dar para vocês. Eu posso até passar por e-mail para vocês. Legal. E fase de um evento a gente fez muito legalzinho. Tipo assim, captação, primeiro captação. Então todo no nosso portfólio a gente já coloca as coisas que vocês fazem. Muito bonitinho, muito organizadinho. A gente já coloca que cada evento a gente tem uma planilha a ser seguida. O que fazer nisso, o que fazer aquilo. Vocês têm esse checklist legal de cada evento? Legal. Você veja, nós somos em termos de funcionários aqui trabalhando, nós somos poucos. Mas eu tenho os meus freelancers. Não, somos poucos. Nossa, aí depende de contratação nossa, depende de evento. Até porque evento, né, acho que o professor já falou de onde que vem, de eventualidade. Então, às vezes esse mês de janeiro nós não temos nada. Fevereiro temos algumas captações. Agora, de março em diante, nós estamos lotados. Então, a gente vai fazendo contratação conforme a necessidade. Temos fixo e temos os freelancers. A gente, fixo, de carteira assinada, de ter que ficar aqui, cumprindo horário, temos horários de trabalhar o interno e o externo. E temos um banco de dados de aproximadamente 80 pessoas que trabalham como freelancer com a gente. E contratamos também outras empresas. Segurança. O que eu vou investir em segurança se eu posso terceirizar? Tem ótimas empresas no mercado, nesse segmento. Limpeza. Por que eu vou montar uma equipe para um país que você vive cheio de taxas, de impostos e isso e aquilo? Não,